Olá, muito boa noite. Vamos a mais um Frente a Frente ao vivo nesta sexta-feira. Hoje recebemos o Padre Elias Souza, reitor do Santuário São Francisco de Assis, em Belo Horizonte. E você pode mandar a sua pergunta, basta apontar sua câmera para o QR Code que aparece na tela. Seja muito bem-vindo, Padre Elias. Obrigado, Ana. Obrigado, Rosana. A todo mundo que me recebeu com tanto carinho aqui na Rede Vida. Me senti em casa. E trago de Minas Gerais, sobretudo de Belo Horizonte, um abraço a todos vocês e a gratidão por fazer uma televisão família em tempos de grandes desafios. Muito obrigado. Que bom que o senhor sinta-se em casa, que o senhor está sendo muito bem acolhido aqui. Nós estávamos conversando nos bastidores aqui, o papo rendeu e falamos sobre perdão. O perdão, qual que é a importância dele, padre, para a cura espiritual, emocional e espiritual? Olha, o tema do perdão, ele é muito importante porque não raras vezes as pessoas se sentem culpadas por não conseguir perdoar. Aí vem a primeira questão. Precisaríamos definir o perdão como uma habilidade, como uma virtude, uma capacidade de não fazer com que o outro sofra o que nos fez sofrer. Portanto, o perdão não é esquecimento. Perdão não é voltar ao que era antes. Perdão é a virtude de não fazer ao outro o mal que ele me fez. Isso é libertador. É por aí que o tema do perdão deve ser vivido. Era isso que começamos a conversar. É mais fácil perdoar o próximo ou se perdoar? Olha, a ideia de perdoar tanto o próximo quanto a si mesmo tem uma dificuldade, é que nós temos a tendência de pensar o perdão do ponto de vista moral. E eu gostaria, porque a minha escuta como padre, a minha escuta como psicólogo, me mostra que a boa escuta é entender o tema do perdão do ponto de vista existencial, para além de uma moral. É claro que nós temos posicionamentos morais, mas a ideia do perdão nasce de uma necessidade existencial. Ao me perdoar, eu permito que eu continue vivendo, me abro para novas possibilidades. Quando eu não me perdoo, eu tenho dificuldade de perdoar o outro, dificuldade de perdoar pessoas. Portanto, o desafio vai ser sempre esse: superar a ideia de uma culpa, colocando aí a ideia de uma responsabilidade. Ao invés de dizer, você é culpado, você diga, você é responsável. Porque a palavra culpa é carregada de um peso que paralisa, enquanto a ideia de responsabilidade é um convite a assumir a sua posição, a fazer uma escolha. Escolher é difícil. Então é mudar o sentido da palavra. É fazer uma ressignificação. A vida é feita de ressignificação. Quem sabe ressignificar terá mais facilidades em viver. E a culpa e a falta do perdão pode adoecer? Geralmente adoece, né? A pessoa acaba paralisando. A vida é movimento. E quando a gente não consegue estar em movimento, nós temos tendência a adoecer, a travar. Tomara que a gente consiga, vida fora, entender a vida como uma espécie de dança. De vez em quando alguém pisa nos nossos pés e é necessário entender que isso acontece quando a gente dança. Deus é a sinfonia universal que nos convida a viver a dança da vida. Que cada um saiba o bailado. Tem dias que vai ser músicas alegres, tem dias que vai ser umas músicas mais tristezinhas. O importante, sabe o que é? É não parar de dançar a dança da vida. Para não parar de dançar essa dança da vida, eu convido a Rosana para o nosso bate-papo. Boa noite, Rosana. Bem-vinda. Boa noite, muito Sinta-se obrigada. em casa. Eu estou me sentindo muito bem à vontade. Boa noite, Padre Elias. Boa noite, Ana Lúcia. É um prazer estar aqui de volta novamente. E eu aproveito para convidar você
que está em casa a participar aqui conosco. É só enviar a sua pergunta através do QR Code que aparece aqui na tela. É só você direcionar a câmera do seu celular para o QR Code e enviar a sua pergunta. E por falar em participação, eu chamo então agora o Antônio Moura, que mandou uma pergunta para o padre. Boa noite, meu nome é Antônio Moura. Eu queria perguntar como a fé e a espiritualidade podem influenciar na saúde mental. É boa pergunta. Eu gostaria apenas de começar oferecendo uma boa definição do que seja saúde mental. Porque quando se fala em saúde mental, geralmente a pessoa pensa em doença. E aí já se começa mal. Por quê? Saúde mental é mais amplo do que doença mental. Saúde mental é a capacidade que a pessoa desenvolve de estar em equilíbrio, em estar bem, mesmo em situações desafiadoras. Olha bem, saúde mental é a capacidade de estar em tranquilidade, o bem-estar que te leva, mesmo quando você recebe uma notícia ruim, mesmo quando as coisas externas a você não estão tão bem, você consegue se posicionar e ser uma pessoa equilibrada, a ponto de ajudar a sua família, ajudar a sua comunidade, ou seja, é por aí, é no sentido amplo. Não confunda saúde mental com doença mental. A doença mental é uma parte onde algumas pessoas apresentam, sim, um tipo de sofrimento muito específico. Se existem diversos tipos de pessoas, existem diversos tipos de estratégias de vida melhor, de vida feliz. Por que é tão importante, viu, Ana? E você que está em casa nos acompanhando. É porque você vai precisar ter força interior, equilíbrio, para dar conta dos problemas da vida. Quando você menos espera, você recebe um telefonema que te dá uma notícia ruim da sua família, ou o desemprego numa hora que você mais precisava trabalhar, a morte de alguém que você ama, a perda de um pet, de um animalzinho de estimação, seja lá o que for, existem situações que te roubam o sossego. E se você só viver bem quando tudo exterior a você estar bem, a sua chance de sofrer é grande, porque as coisas acontecem boas e ruins. Como nos tornarmos resilientes diante das coisas boas e ruins que acontecem para todo mundo? E uma boa estratégia para conquistarmos um equilíbrio, já que existem diversas possibilidades, eu, como padre, como psicólogo, eu defendo que a fé é uma ferramenta importantíssima para o equilíbrio da pessoa. E para ajudar a curar os traumas também, Padre Elias? A fé tem uma força curativa. Porém, de que fé estamos falando? É uma fé numa espécie de segmento. Não é apenas um ato devocional, não. Isso aqui precisa ficar claro para que ninguém se confunda no que eu estou tentando oferecer como reflexão. A fé da qual nos falamos é a fé que é uma adesão à pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, quando você estiver sofrendo, quando você estiver com uma dúvida, quando você estiver numa situação que lhe causa medo, insegurança, pergunte-se: o que Jesus faria se estivesse em meu lugar? Mas, Padre Elias, eu fui traída. Jesus foi traído por um amigo. Mas, Padre Elias, eu fui enganado. Jesus foi enganado, foi rejeitado, passou por um monte de situações. É a ideia de uma espiritualidade do caminho. Nós cristãos, antes de sermos chamados cristãos, lá no início da igreja, éramos chamados de os do caminho. Aqueles que andam com Jesus para aprender com Ele um modo de ver a vida, um modo de entender as coisas. Porque, do contrário, se você ficar rezando apenas de modo mais infantil, dizendo para Deus o que Deus tem que fazer, você corre risco de sofrer muito. A oração de petição, essa de fazer pedidos, precisa ser completada por uma oração contemplativa, aquela em que nós descobrimos o que Deus quer que nós
façamos. A oração nos fortalece, de tal modo que nós saibamos o que nós devemos fazer. Mas é uma coisa muito do ser humano, colocar a culpa no outro ou colocar as decisões, as angústias, as ansiedades na mão do outro e muitas vezes na mão de Deus. Para não tomar rumo da sua própria história. Fica mais fácil, padre. Então, Ana, ou é covarde? Eu volto a dizer, a primeira coisa é abandonar a palavra culpa. Esqueça a palavra culpa. Prefira falar de responsabilidade. É claro que você pode estar sofrendo em uma situação que você foi vítima, mas o importante é você saber o que vai fazer com aquilo que aconteceu com você. De tal modo que você pare de procurar culpados e entenda a responsabilidade que você tem naquilo que te faz sofrer. Te dou um exemplo. A senhora chegou perto de mim na porta da igreja onde eu trabalhava em Belo Horizonte, muito elegante, mas com a cara muito sofrida, aquela cara que você olha e fala assim, nossa, a senhora está sofrendo. Aí eu a cumprimentei, minha senhora, está tudo bem? A pergunta já lhe valeu dela me dizer assim, não, Padre Elias, minha vida está uma tragédia, meu marido me abandonou, minha vida não faz sentido nenhum. E eu fiquei muito condoído com ela, porque ela começou a chorar diante daquela pergunta que eu fiz. Mas sabe o que foi mais surpreendente? É que eu disse para ela assim, e como aconteceu isso? Ela me disse, não, padre, tem 25 anos. 25 anos vivendo na dor? É, por quê? Porque ela está dizendo algo muito claro para nós que somos psicólogos, a gente lê muito rapidamente a cena. É como se ela dissesse assim, olha, você é culpado pelo meu sofrimento. Você é responsável por eu estar como eu estou. Você me tirou tudo, porém a dor que eu sinto você não pode me tirar. Ou seja, ela quer culpabilizar aquela outra pessoa. Até funciona. Porém, como dizem os antigos, é tomar o veneno na expectativa de que o outro morre. É ineficaz. Ineficaz. É ruim demais. É ruim demais. Rosana, cheia de perguntas? Sim, o pessoal está participando, está chovendo de perguntas aqui. Aqui eu vou falar agora da Elisa Oliveira de Itacoaxetuba. Ela pergunta, como lidar com alguém que é escravo do alcoolismo? Pois é, o alcoolismo é uma doença, é outro problema perigoso, porque se a família entende o alcoolismo como uma questão moral, já começa mal. O alcoolismo é uma doença que deve ser tratada do ponto de vista psiquiátrico, com remédios para conseguir vencer o alcoolismo. A terapia somada ao apoio medicamentoso é uma doença. Eu fico preocupado, às vezes, que as pessoas tendem a olhar tudo do ponto de vista moral e o alcoolismo é um bom exemplo disso. Evite olhar isso. Isso é uma questão médica. O alcoolismo, como qualquer outra forma de utilização indevida de drogas, lícitas ou ilícitas, o álcool, por exemplo, é lícito, porém faz um mal devastador. Às vezes minimizam o mal que o álcool faz. O mal que faz. Se prendem outras drogas e esquecem do acesso de propagandas e do livre acesso que tem a bebida alcoólica. E às vezes tem até uma coisa meio romântica, né? Romântica, elegante. Elegância lá. E aí é que é o importante para mim. O alcoolismo, pessoas viciadas em internet, pessoas viciadas no álcool, pessoas viciadas em jogos, pessoas viciadas no que for, tem tratamento. Não desista. Temos que superar uma ideia que está na nossa cabeça brasileira de que é assim, ó, olha, o psicólogo é coisa de doido, psiquiatra é coisa de gente maluca. Por favor, superemos essa mentalidade. É necessário saber que o ser humano, sim, adoece emocionalmente. E não é por causa de uma doença mental só, não. Um modo de vida. Por isso que eu comecei falando. Vamos falar de saúde mental para ser mais amplo. Cabe todo mundo. Se você não consegue lidar com seus problemas, você já é candidato a ir psicólogo. Por quê? Porque faz parte da saúde mental. Não é porque você é doido, não. É porque faz parte. Existem ferramentas, tem jeito
Bons profissionais podem te ajudar a ser feliz. Vale a pena. Vale muito a pena. Rosana? Oi, padre. Tem pergunta aqui da Cibele de São Paulo. Ela pergunta: eu preciso conviver com alguém que te faça mal, mesmo estando mal, mesmo perdoando? Perdão significa não querer que o outro sofra o que te fez sofrer. Voltar para a pessoa, aproximar-se de alguém que te machucou, vai depender da gravidade do que foi. Porque se você esquecer, corre o risco de acontecer de novo. Tem uma poesia antiga que eu vou falar para você, que é assim, é uma trova que eu aprendi ainda quando eu estava sendo alfabetizado, mas a minha memória é boa, eu lembro até hoje, que diz assim, ó: coração que muito bate nem sempre compadece. Quem apanhou se lembra, só quem bateu esquece. É a ideia. Se aquilo que te fizeram for muito grave, é claro que você vai demorar a perdoar. E talvez a reconciliação não vai significar nem estar perto novamente. Significará apenas que você não quer que o outro sofra o mal que te fez sofrer. É escolher viver. E a gente escolhe viver, só que a gente vai para um breve intervalo. Você fique aí e participe com a gente nesta sexta-feira do Frente a Frente com o Padre Elias. Para você que chegou agora nesta sexta-feira, o Frente a Frente de hoje recebe o Padre Elias. Falamos de psicologia e religião. Padre Elias, como ajudar alguém que se encontra sem propósito de vida, com uma crise existencial, sem saber que rumo levar? Esse tema, Ana, e você que está em casa, você que nos acompanha, está diretamente ligado ao tema do desejo. Nós temos na nossa época uma dificuldade muito grande de lidar com os nossos desejos. Confundimos muito rapidamente o que nós desejamos com o que os outros colocam em nós de desejo deles. Portanto, é o tema do autoconhecimento que eu proponho aí. Você saber o que é seu e aquilo que as pessoas plantaram em você. Quantas coisas você às vezes quis fazer, mas foi podado? Não, isso não é para você. Você começa tudo e não termina nada. Você não tem perseverança. Você é um fracassado. Essas palavras de maldição, aí eu estou falando mais como padre do que como psicólogo, porque tem hora que mistura tudo. É importante entender que isso aí afeta muito a capacidade que a pessoa tem de autoestima. Pessoas que só ouviram palavras duras, pessoas que só ouviram palavras de maldição e de fracasso, tendem a perder o sentido da vida. Elas não conseguem acreditar nelas mesmas. Por isso que a fé tem um sentido muito curativo, porque o encontro com a pessoa de Jesus Cristo é um encontro restaurador. Se você for pegar os evangelhos, é vida transformada no encontro com Jesus. Pessoas que tinham perdido o sentido para a vida reencontram a partir de uma revelação. Deus tem um plano para a sua vida. Mas como não percebo? Porque você está engatando sua vida no pecado e aí você se perde de você mesma. É necessário o autoconhecimento, é necessário descobrir qual é o seu desejo. O Santo Agostinho diz assim: existe dentro de nós um território sagrado que ser humano nenhum consegue invadir. O vazio que você sente, o vazio que você nessa noite diz assim: Padre Elias está falando para mim. O vazio que você sente é o espaço de Deus dentro de você. Que lindo. Rosana? Sim, vou chamar agora a participação do Padre Fábio Dung. Boa noite, Padre Elias. Eu sou o Padre Fábio, presidente do Tribunal Interdiocesano daqui de São José do Rio Preto. Eu queria fazer uma pergunta, e uma pergunta que talvez venha de encontro a tantas dúvidas que nós temos. Nós vivemos num mundo hoje barulhento, o mundo da comunicação, o mundo do celular, onde as pessoas elas vivem completamente agitadas, a maioria do nosso povo tomando remédios para ansiedade, talvez na busca desse equilíbrio. Nós sabemos que a espiritualidade ajuda a gente a encontrar o equilíbrio humano, né? Como trabalhar a espiritualidade diante dessa comunicação aonde nós não conseguimos mais parar, sentar,
porque a cabeça acelerada, tudo muito acelerado, tudo muito corrido. Como trabalhar o silêncio, a escuta de Deus, diante desse mundo tão barulhento que tem adoecido a humanidade? Nossa, Padre Fábio aí com uma questão que está na ordem do dia. Eu tenho certeza que ele fez a pergunta para nos ajudar aqui a entender, mas o próprio Padre Fábio é um dos nossos maiores colaboradores na dinâmica do silenciar, que é a nossa capacidade de fazer escolhas mais tranquilas. É verdade, o mundo está barulhento e agitado, mas nós temos uma capacidade, sim, de buscar momentos de silêncio e de reflexão. Cada pessoa deve buscar ter em casa o seu espaço sagrado, ter o seu momento de deserto, sabe? Mas deserto aqui não é ausência de pessoas, mas é presença de Deus. Deserto como uma experiência interior e não exterior. E isso, viu, Padre Fábio, e vale para todo mundo, eu tenho plena consciência disso, isso me mobiliza muito. Eu tenho plena certeza de que é possível acalmar a mente com vários exercícios, desde a leitura orante da Bíblia, desde momentos de contemplação, desde momentos dentro da igreja com as luzes apagadas, sem muito falatório. As nossas celebrações são muito barulhentas, muito agitadas. Não sei se é eu que estou ficando velho, mas a minha sensação é de que às vezes as igrejas são muito barulhentas. E aí, hoje, quando eu estava vindo para cá, eu passei em Barretos, o silêncio da Catedral de Barretos vazia, eu fiquei pensando, nossa, ainda bem que eu cheguei e não tem missa, porque na hora da missa é tanto barulho, não sei lá, eu falo no geral. Sim. Mas eu percebi assim, era tão bom, quando eu vou viajando por cidades, escolhendo lugares silenciosos. Mas quem sabe a gente comece a perceber que existem espaços íntimos, internos, de orações contemplativas. Cada pessoa é de um jeito. Tem gente que reza ouvindo, tem gente que reza falando, tem gente que reza lendo. Nós devemos ajudar as pessoas que rezam no silêncio. E isso se faz, uma boa dica é a oração exicasta, uma oração própria lá do mundo ocidental, que basicamente nos ensina a oração do coração, a oração do silêncio. Para mim, a Igreja Católica funciona, sabe como? Como? Explica para a gente. É uma espécie de banquete onde tem tudo enquanto é iguarias, que pode matar nossa fome de Deus e de sentido para a vida, de sossego e de paz interior e de paz exterior. E não raras vezes, sabe quando a criança chega e fala para a mãe, para o vovô, para a vovó, vovó, você fez o almoço aí, mas eu vou ali no trailer da esquina, vou comer um hambúrguer. E aí larga na Igreja Católica a Santa Missa, que é um banquete espiritual, e vai buscar religiões hamburguerizadas em trailers que não vão saciar sua fome de Deus. É um desafio, ouvi o Padre Fábio falar, mas é um desafio para todos nós. A religião dos padres não chega, a gente tem uma dificuldade de transmissão daquilo que é bom, daquilo que sustenta, fazer chegar até as pessoas. Nem com as redes sociais hoje? A rede não é uma social boa é ferramenta? muito difícil, por exemplo. O que é uma rede social? Explique o que eu faço para curar minha ansiedade em 30 segundos. Você vai aumentar a ansiedade ouvindo 30 segundos e querendo, quero mais. Não, nós devemos fazer um detox de internet. Nesse detox de internet, mas está vindo bastante perguntas. Muitas perguntas. Eu quero aproveitar para mandar um abraço aqui para o pessoal que participa lá de Ribeirão Preto, Sorocaba, Madalena no Ceará, Varginha, Orocó, no Pernambuco, e tem muitas outras. Agora, eu vou mandar um abraço então para a Vitória no Espírito Santo e fazer a pergunta da Kátia Jimenez. Ela fala, meu marido faleceu, hoje está completando 13 dias. Era bom pai, bom companheiro, bom filho, bom amigo. Como perdoar a vida se tínhamos tantos planos de envelhecer juntos? Perdoar a vida.
Na verdade, está falando de perdoar, parece que Deus, né? Porque Deus tirou dela o marido. Não sei se eu entendi meio fora. Perdoar a vida. O que eu entendi, a vida seria... A vida, assim, como é que eu vou perdoar? Ela não quis dizer Deus porque ficaria assim, meio chato. Tem uma senhora que eu conheço lá em Belo Horizonte que disse para mim assim, Padre Elisa, eu estou rezando o Pai Nosso, mas só reza até a metade. Na hora que chega naquela parte, seja feita a sua vontade, eu estou pulando, porque meu pai está com 83 anos. Eu tenho medo dele morrer. Se for vontade de Deus que meu pai morra, então eu já estou pulando essa parte. A criatividade do povo brasileiro até na reza, Padre Elias. Mas voltando à questão que nos foi apresentada, eu só queria dizer uma frase. Dom Serafim gostava muito de dizer, eu ouvi ele dizer algumas vezes. Dom Serafim, agora 18 de agosto, foi o cardeal de Belo Horizonte durante muitos anos, e Dom Valmor, que é o atual arcebispo, nos brindou com o centenário de nascimento de Dom Serafim. Nós agora estamos vivendo esse momento em agosto, até agosto do ano que vem. Mas o que Dom Serafim dizia é o seguinte, paciência com você mesmo é esperança. Paciência com os outros é caridade. E paciência com Deus é fé. Que lindo. Eu fico achando que é muito importante que nós consigamos entender que a gente perde na terra para ganhar no céu. Quando a sua casa fica muito mais pobre pela morte de alguém que você ama, é sinal que o céu ficou muito mais rico. E não falo isso apenas como psicólogo, trabalhando com gente enlutada, ou como padre católico que quer ajudar alguém que está de luto. Não. Vivi isso na minha vida. Minha mãe morreu num sábado de carnaval. Um sábado de carnaval. Rio Pomba, que é a cidade onde eu nasci, tem um cemitério lá no alto e o carnaval na cidade. Um carnaval agitado, movimentado. A minha família, junto comigo, rezando uma missa lá na capela mortuária do cemitério, e o carnaval lá embaixo. O carnaval era coisa... O som chegava dentro da capelinha onde a gente estava tentando rezar, com a minha mãe falecida lá. Aquilo que eu disse no dia da missa de corpo presente da minha mãe, eu digo para ela, para essa nossa telespectadora. Era carnaval. A festa do mundo era do lado de cá. Mas para minha família, a festa, o carnaval, era do outro lado da vida. Talvez o que vá te consolar, minha irmã, diante da morte do seu pai, é uma descoberta espiritual. A morte é um até logo. Um dia a gente vai se encontrar num modo de vida onde não vai mais ter envelhecimento, tragédias, morte, um estado de vida de plenitude que nós chamamos de céu. Perdemos na terra para ganhar no céu. A festa é do outro lado da vida. O grande carnaval que recebeu minha mãe, certamente recebeu também o seu pai e é de tanta gente enlutada que agora está nos ouvindo. Perdemos na terra, mas ganhamos no céu. Nossa, que mensagem bonita. E como que a comunidade religiosa pode apoiar esses fiéis que muitas vezes ou estão em luto, ou com depressão, ou sentindo solidão? Como que o senhor incentiva a sua comunidade a ajudar o outro? Eu estou acabando de chegar, eu trabalhei, tenho 23 anos de padre, acabei de chegar no Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis, conhecido no Brasil e fora do Brasil como Igrejinha da Pampulha, elevada à condição de santuário por Dom Valmor para acolher gente de longe e de perto. Qual é o desafio? Ser uma espécie de hospital da alma. Mas para isso precisamos de gente que se disponha a curar em si as próprias dores e alargar o seu entendimento e se abrir. Então precisamos de uma pastoral do turismo, que eu tenho insistido muito com esses grupos que lá estão, para acolher quem vem de perto e de longe. E nós vamos iniciar uma parceria com a PUC Minas,
já conversei com o professor Bruno Vasconcelos e nós vamos fazer aquilo que nós estamos chamando de consultório a céu aberto. Olha só. Na Lagoa da Como Pampulha. que vai ser? Conta pra gente. Em frente à igrejinha da Pampulha, em frente ao santuário, nós vamos colocar 2, 3 cadeiras lá e coisa, e vai ter espaços para quem está andando, passeando, poder sentar e falar, porque falar cura. Falar cura. Falar cura porque nós adoecemos quando silenciamos em nós as palavras mais importantes que dentro de nós existem. São muitas pessoas que nesse momento dizem: Padre Elias, estou com estresse, estou com depressão, estou com ansiedade. Como tem crescido o número de pessoas com ansiedade que não tem com quem falar. Então, o santuário vai disponibilizar já para tem uma turista. data? Vai ser agora, em agosto, já começamos. O professor Bruno já está me mandando mensagem hoje. Eu estou aqui em São José do Rio Preto, mas voltando, ele já está lá me cobrando. Vamos começar que dia? Que provavelmente no próximo domingo. Um belo trabalho de acolhida, de escuta. As pessoas escuta. Precisam falar. A palavra expõe e alivia. Alivia. A palavra tem uma força curativa. Nós adoecemos quando silenciamos o que em nós é importante. O que em nós é importante. Porque, inclusive, eu disse, nas crônicas que eu faço aqui para a Rede Vida, tem uma que é sobre, eu acredito que até tem ido ao ar, que é sobre saúde e a questão de como visitar alguém que está doente. A pessoa me perguntou: Padre Elias, eu queria ir visitar doente, mas eu nunca sei o que vou falar. Eu disse: você não vai falar, você vai escutar. É para isso. É escutatória. Temos mais perguntas, Rosana? Temos o Nicolas de Jacareí, mas antes, você que está em casa e quer enviar perguntas aqui para o programa, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aqui na tela. O Nicolas pergunta: compreendo e aplico a filosofia de muitas religiões, porém não quero seguir uma específica. De acordo com o entendimento do catolicismo, estaria desrespeitando a doutrina? Não sei se estaria desrespeitando a doutrina. Ferramentas diferentes para pessoas diferentes. Não consigo ver aí nenhum problema. Tem gente que nem é cristão católico, mas se beneficia de muitas coisas católicas. Eu acho que o mais importante é que você utilize a ferramenta que melhor te cabe para manter a sua saúde mental, que é a sua capacidade de estar bem mesmo em momentos difíceis. Eu falei agora há pouco, estou no Santuário São Francisco. São Francisco é excelente para isso, porque São Francisco viu problemas de saúde, rejeição, problema de todo tipo, cego, mas não perdia a alegria de viver. Essa é a dinâmica que nos interessa aqui. Você pode ter problemas, mas não deixe que o problema tenha você. É isso. Com essa mensagem, vamos a um breve intervalo, mas voltamos já já. Estamos de volta com Frente a Frente, ao vivo, nesta sexta-feira, com o Padre Elias, que veio direto de Belo Horizonte para ensinar a gente, falar com a gente sobre psicologia e religião. Já começo mostrando uma das obras do Padre, que ele vai começar a falar primeiro aqui, Jesus e o Pequeno Príncipe. Quem adquirir essas obras vai encontrar o que nas páginas deste livro, Padre? Esse livro, o primeiro que você está mostrando, Jesus e o Pequeno Príncipe, ele é apenas um ensaio, porém é um ensaio que aponta para a necessidade de um tema muito importante, que é o encontro e desencontro que a vida nos traz. É um trabalho na fronteira da psicanálise com a teologia. Por quê? As desconfianças, quem entende de psicologia não entende de teologia, quem entende de teologia não entende de literatura e por aí vai. Desconfianças mútuas. E aí eu tentei fazer, através do livro de Exupéry, que é um clássico, mostrar que Jesus é o pequeno príncipe da vida real que se encarnou na história humana por amor a cada um de nós. E aí é um livro que aponta para uma capacidade de entender a vida como uma dinâmica de encontro.
A vida é a arte do encontro, mesmo tendo desencontros na vida. Talvez você tenha desistido. Olha, eu desisti de casar porque a vida só me fez desencontros. Eu desisti daquele trabalho porque lá eu só encontrei sofrimentos. Não desista de você. Não desista dos seus sonhos. Mas, Padre Elias, ninguém me aceita. Você se aceite. Padre Elias, ninguém me entende. Você se entenda. Padre Elias, ninguém me respeita. Você se respeite. Apesar da capa parecer um tanto infantil, porque O Pequeno Príncipe é escrito, segundo o próprio Exupéry, não para crianças, mas para a criança que existe dentro dos adultos. Fica aí o desafio, que você leia e possa até me mandar notícias me contando como foi ler. E o Complexo de Zaqueu? O Complexo de Zaqueu nasceu num contexto de retiro. Ele é um livro retiro, ele tem a metodologia da leitura orante da Bíblia. Isso vale para você. Toda vez que você pegar um texto bíblico, existem 4 perguntas que são fundamentais. O que o texto diz, o que o texto me diz, que oração esse texto me convida a fazer e 4, que ação esse texto me convida a ter. O que o texto me diz, o que o texto diz é uma leitura lenta, embasada. O que o texto me diz, você coloca a sua vida em destaque. Deixe brotar dentro de você uma oração e, finalmente, em que você pode ser melhor a partir dessa leitura. É esse o método que está aí, a partir da figura de Zaqueu, que é uma figura muito interessante. Caminhos para a cura de sentimentos de rejeição e inferioridade. Quantas pessoas tem na sua casa com sentimentos de rejeição e inferioridade? Estava falando de pessoas, tem uma pessoa que disse assim, Padre Elias, mais uma vez o ano vai passar e eu não consegui passar no vestibular de medicina. Lá vou eu de novo tentar consolar. Minha tentativa de consolação, você já viu que são tensas, né? Aí eu perguntei, falei assim, olha, não fica triste não, muitas pessoas tentam e não conseguem. Ela me disse, não, mas eu não fiz nem inscrição. O quê? Que Você tá milagre! rindo? A pessoa desiste antes de tentar. A pessoa desiste. Temos medo assim. do fracasso? É um pouco, né? É um pouco de complexo de Jonas. Jonas é o profeta do fracasso, porque Jonas é uma das figuras mais curiosas. Chamamos complexo de Jonas a condição da pessoa que tem medo de dar certo. Jonas vai a Nínive, exige que o povo, em nome de Deus, pare o pecado, o povo para e ele não sabe o que fazer. Não é só fracassar que é difícil, acertar também é, porque toda vez que você conquista algo, você tem que manter o que você conquistou e nem sempre você conquistou de maneira madura. Você não sabia que você tinha condição de chegar onde você chegou. Rosana? Sim, Ana, temos perguntas. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui para Lourdes, do Rio de Janeiro, a Leonice de Santana de Parnaíba, participando aqui com a gente, a Kátia Jimenez do Espírito Santo, o Cássio Bill de Belo Horizonte e muitas outras mais. Agora, a gente vai com a pergunta da Leda Maria de Brasília. Ela fala, como trabalhar a espiritualidade quando você se sente culpada de atitudes que você teve? Comece substituindo a palavra culpa pela palavra responsabilidade. Todo santo teve passado e todo pecador tem futuro. Chega de ficar preso ao passado. Todo santo teve passado com seus erros, com seus defeitos, com suas qualidades. E todo pecador, pior que seja, tem futuro. E tire a palavra culpa desse raciocínio. Põe a palavra responsabilidade. Eu sou responsável por erros passados. Porém, como todo santo teve passado, portanto errou em alguma coisa, eu também sigo em frente. Porque todo santo, todo pecador tem futuro. Adorei o recado. Rosana? Sim, vamos chamar a participação agora então do Luiz Mário. Boa noite.
Meu nome é Luiz Mário dos Santos. Eu gostaria de saber como a espiritualidade pode contribuir para o desenvolvimento pessoal e emocional. O tema da espiritualidade, temos que dizer de que espiritualidade estamos falando, porque existem diversos tipos de espiritualidade. Hoje, a palavra espiritualidade é meio elástica, serve para tudo. Aqui, me refiro à espiritualidade como uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. É essa espiritualidade. Deixe que o Espírito Santo controle e capacite a sua vida. Viver uma vida no Espírito é fazer tudo como se dependesse de você. Depois, baixa ansiedade. Espere o resultado como sendo de Deus. A confissão é importante para o alívio das angústias, das culpas? É um ato de falar? A confissão é sacramento, e o sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. A confissão não pode ser confundida como um ato de uma terapia de consultório psicológico. Porque muitas vezes as pessoas procuram o padre com essa visão que vai ajudar a guiar ou a decidir os conflitos que elas estão vivendo. Acho que eu vou ter que voltar aqui para falar só sobre isso, porque aí vocês... As pessoas confundem muito porque o senhor é psicólogo e padre? Mas eu tento botar muito claro que uma coisa não pode ser misturada com a outra. O padre Elias, que atende confissão, ele está focado no atendimento sacramental, na relação do fiel com Deus, onde eu, representando a igreja, escuto e absolvo em nome de Deus e em nome da comunidade, em nome da família espiritual cristã. É uma coisa. A escuta psicológica, ela vai por outros caminhos. Ela busca ferramentas de intervenção para a superação de conflitos emocionais. A escuta no confessionário não pode ser confundida com a escuta no divã. Divã é o móvel, o sofá, onde o psicólogo chama para que se deite ou se assente o paciente. O confessionário é aquele objeto onde a pessoa se ajoelha e fala para o padre os pecados. São coisas diferentes que não devem ser misturadas. E não é só aí que se tem uma mistura, não. Deixa eu te dizer uma outra que também me preocupa, que é a missa. O padre está lá e o padre é psicólogo, porém, a liturgia da missa não é uma palestra sobre psicologia. Não se deve misturar as coisas. A missa é o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e é assim que ele é vivido. Então, cada lugar tem sua característica e é assim que eu vivo. Rosana? Nós temos a participação agora da Luciene, de Mato Grosso do Sul. Padre, minha filha tem 15 anos, não quer se relacionar comigo, apenas com a avó dela. Fica dentro do quarto, está tomando medicação. É uma menina muito inteligente, ela quer saber o que fazer nessa situação. Olha, essa fase é uma fase delicada, que precisa de muita paciência. 3 coisas são importantes. Primeiro, paciência. Depois, paciência. Mais paciência. E no fim, uma boa dose de paciência. Porque é próprio da idade. Não patologize uma situação que é própria do desenvolvimento. Por quê? A adolescente, sobretudo em relação à mãe, ela vai buscar uma diferenciação. Na busca de ter uma identidade própria, ela tem a rebeldia comum nessa idade. Então, não se apavore, não. Acompanhe, verifique, olhe. Tem um profissional acompanhando mais de perto o desenvolvimento psicológico da sua filha adolescente, mas lembre-se, em muitos casos faz parte do desenvolvimento, por mais que doa. Ainda que ela escolheu a avó, muitos escolhem os amigos. Escolheu a avó, ainda escolheu bem, né? Escolheu bem, Rosana. Pelo menos você já tem um caminho de informação, um vínculo. Familiar. Sim, vamos chamar a participação então da Juliana Mendes. Boa noite, meu nome é Juliana. Como inserir princípios psicológicos no cuidado pastoral?
Existe a pastoral da escuta, viu? Tomara que em várias dioceses pelo Brasil se valorize a pastoral da escuta. Em Belo Horizonte, graças ao empenho de Dom Valmor, existem cursos de pastoral da escuta, existe isso sendo transformado em uma capilaridade. Em cada paróquia ter 2, 3 pessoas da pastoral da escuta. Eu trabalhava até ano passado numa paróquia onde nós criamos um oratório dedicado à Nossa Senhora da Saúde como espaço de escuta. Sabe por quê? Embora a paróquia não fosse uma paróquia de Nossa Senhora da Saúde, na região, era uma região de muitas clínicas que faziam exames médicos. E a pessoa entrava dentro da igreja tremendo, assustada com o resultado de exame. Criamos uma capelinha, um oratóriozinho pequeno, uma imagem de Nossa Senhora da Saúde, para que as pessoas pudessem ter um lugar onde elas vão chorar e ser escutadas. Consegui um grupo bom, tínhamos 15 pessoas mais ou menos interessadas em começar lá a pastoral da escuta, mas no final do ano eu fui transferido e aí eu parei com o projeto, mas espero que isso esteja sendo levado à frente. Que é muito importante, que é isso que o senhor falou, o poder da palavra, o poder da escuta. Escuta. E a Rosana vai falar mais perguntas para a gente, porque o pessoal quer escutar as respostas do senhor. Sim, o Agnaldo de Serra Negra participando aqui, ele pergunta, padre, o que fazer quando a vida perde o sentido? A vida nunca perde o sentido. É nós que temos uma dificuldade de perceber o sentido que a vida tem. E isso acontece quando a pessoa está num quadro de depressão. Depressão tem tratamento, depressão é curável, depressão é possível vencer a depressão. Eu sei que nós temos a tendência de pensar a depressão a partir dos seus sintomas. Irritabilidade, perda de sono, outros com excesso de sono, comendo muito, outros sem conseguir comer. A gente só pensa a depressão a partir do conjunto de sintomas que ela forma. E a depressão precisa ser pensada como uma espécie de mensageiro de um recado, de que você está se abandonando. Portanto, a pergunta que foi feita deve ser entendida a partir daí. Por que você está abandonando você mesma? Por que você anda deixando você em segundo plano? É por aí. Estamos mais doentes, padre? Eu não sei se estamos mais, mas a pós-pandemia gerou crises psicológicas graves. O tipo de pessoas que eu atendi em meu consultório, tanto virtual quanto presencial, porque meu atendimento é misto, eu tenho atendimentos que também são virtuais, o que eu mais percebo é uma mudança para quadros mais graves. As pessoas que agora estão em busca de apoio terapêutico aparecem com um quadro de sofrimento mais profundo. Rosana? Pergunta, padre, o senhor estava falando aí, o Rodolfo, é aqui de São José do Rio Preto, ele enviou essa pergunta aqui, ó. Ele vai estudar para ser ministro e quer ser padre, mas ele tem depressão e por isso ele tem medo que as pessoas o julguem ele. O que o senhor tem a dizer? A depressão é tratável, existem padres que têm depressão, existem ministros que têm depressão. Depressão não é impeditivo, depressão é uma doença que tem tratamento. Vem ser padre, vai ser um padre santo, é o que precisamos. E tem pergunta de 3 corações, Rosana? Isso, lá de Minas Gerais. Um abraço a todos que estão participando. Minas Gerais. Quem te conhece não esquece jamais. Matheus Oliveira, ele pede para uma dica para ter uma vida plena espiritualmente. O bom mesmo é a leitura orante da Bíblia como uma grande escola de espiritualidade. O que o texto diz, o que o texto me diz, o que o texto me convida a rezar, o que o texto me convida a fazer. Brote daí uma espécie de escola. Entra para a escola do Mestre Jesus, aprenda com ele a como ver a vida. Como as pessoas estão adoecendo atualmente? Estão adoecendo porque estão confusas para onde vão, onde deve ir, aonde não deve ir. A experiência cristã, a experiência de caminho,
leia lá o Evangelho de Marcos. Essa semana eu falei na missa. Se me fosse perguntado por onde começar a ler a Bíblia, pelo Evangelho de Marcos, o Evangelho do caminho, um roteiro espiritual para que você aprenda um jeito de ver a vida. Estar adaptado a um mundo doente é sinal de que você ficou doente. Você está desadaptado, não fica achando, nossa, eu não me sinto feliz nesse mundo, esse mundo me incomoda. É sinal de que ainda tem saúde em você, porque no dia que você estiver adaptado ao mundo doente, é sinal que você ficou doente junto com todo mundo. Padre Elias, passou tão rápido que a gente está chegando ao final. Tem várias perguntas que nós recebemos que não conseguimos passar aqui. Então, antes da sua consideração final, fala como que o pessoal pode te achar na internet para conversar com o senhor, para ver suas crônicas. O mais fácil é no Instagram, né? O Instagram Padre Elias. Tem Facebook também, tem YouTube. E tem aqui na tela da Rede Vida? Tem o mais importante, acompanhe pela Rede Vida que você vai aos poucos acostumando com o meu jeito, um jeitinho mineiro de ser. Estamos terminando. Deixe sua palavra para o pessoal que acompanhou tão firmemente nesta sexta-feira. Gostou do papo do senhor, de tudo que o senhor ensinou para a gente hoje? A palavra de agradecimento. Aqui, quando o assunto é Rede Vida, eu tenho que dizer que, em primeiríssimo lugar, ao Luiz Monteiro, nosso querido Luiz, ele é quem possibilitou a minha presença aqui. Ele tem sido, na minha vida, um sinal muito bonito de Deus, porque ele vai abrindo portas por acreditar que aquelas coisas que eu estou falando precisam ser ouvidas por mais pessoas. Eu me vejo apenas como uma alma franciscana. Sou o menor dos filhos de Francisco de Assis, porque não sou nem do clero franciscano, sou um padre da Diocese de Belo Horizonte. Mas eu sou o resultado daquilo que eu vivi. Sou mineiro de Rio Pomba. Rio Pomba, se dizia na época que eu nasci, que tinha 3 coisas que não existiam em nenhum outro lugar do mundo. Uma santa que falava, um último que era um primeiro e missa do galo todo dia. O último que era o primeiro era um deputado, um político que, embora chamado o último, era o primeiro em tudo, porque era um deputado federal. Uma santa que falava é Lola Florips Dornelas de Jesus, que é uma mulher que viveu um milagre eucarístico, atualmente serva de Deus, e se pensava assim, nossa, mas a Lola não come, vive só de comunhão, um verdadeiro milagre eucarístico que vale a pena conhecer. E por fim, missa do galo todo dia, é porque lá viveu e morreu, celebrando missa, um homem chamado Gladstone Batista Galo. Herdei o nome dele, então o meu nome é Gladstone Elias de Souza. Portanto, você vai me encontrar nas redes com o nome Padre Elias, com o nome de Gladstone Elias. O importante é que você saiba. Estamos juntos. Fé e afeto, sempre. Adorei o programa, aprendi muito e tenho certeza que todas as mensagens que o senhor levou nessa noite ajudam muito quem está assistindo a gente, que precisa dessa escuta, desse olhar atento, desse acolhimento. Muito obrigada, Padre. Fé e afeto, sempre. Fé e afeto. Obrigada, Rosana, obrigada à equipe aqui do estúdio e principalmente a você que acompanhou o nosso Frente a Frente nesta noite de sexta-feira. Até a próxima semana. Um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.